Bora, galera, bora para mais um podcast do esporte. Começar o podcast hoje e falar desse primeiro jogo da 18ª rodada, né? Jogo entre Ceará e Avaí, 1-0 Ceará, hein? O jogo foi bom, hein? Cara, as duas equipes tiveram uma produção legal, tiveram oportunidades, bola na trave, aliás, nossa, cara, o gol do Ceará é impressionante. O Vina, ele, se tem jogadores que a gente olha e fala tem que pôr o pé na forma, o Vina passou 10 vezes na forma, porque é impressionante, cara. Ele já tinha feito golaço no jogo contra o Corinthians e agora mais um golaço, cobrança de falta. A bola a bola foi uma cobrança ensaiada, né? Não foi uma cobrança direta. E ele foi muito feliz de novo. O goleiro Vladimir do Avaí chega até encostar na bola, mas não deu, né? Não deu. Belo gol, cara. Belo gol. Vina, impressionante, cara. Muito bom jogador. Muito bom. E ele vem sendo o desafogo dessa equipe do Ceará, como ele já foi várias vezes, né? Ele é o cara diferenciado, ele é o cara que põe a bola pra rede, ele é decisivo, ele participa do jogo. E, repito, assim, como eu já tinha comentado, o jogo foi muito bom, assim. O Avaí teve bola na trave, né, tiveram boas participações do Potker, por exemplo. O Ceará também, umas duas, três bolas na trave, cara, impressionante. O jogo foi muito bom e prevaleceu a equipe cearense, né? Foi mais efetiva, golaço. Eu, 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 eu fico repetindo golaço, como eu sempre digo aqui, é um convite a você que não viu, procure o lance, porque foi um belo gol, né? O Vina, aliás, ver gol do Vina nesses dois últimos jogos é altamente recomendável, né? Porque é impressionante, o Vina é muito bom jogador, tá? O Ceará consegue 3 pontos importantes, dá uma escala, dá um salto na tabela importante, chega ao grupo das equipes com 24 pontos, né? Então chega ali no São Paulo, no Bragantino, no Flamengo. Óbvio que vai ter a rodada inteira para jogar, mas para terminar essa noite de terça, né? Ali no meio da tabela, se afasta um pouquinho mais da zona do rebaixamento. Isso é sempre muito bom. E o Ceará vem cumprindo aquela, não digo previsão, até porque não teve tempo de, de tirar proveito da eliminação na Copa do Brasil, né? Mas o Ceará vem cumprindo com a lógica, né? A lógica de estar em uma competição a menos, isso vai abrir calendário e a equipe vem dando resposta no momento importante. Porque neste momento o Ceará ainda não tira proveito, né, dessa abertura de calendário que vai ter. Ainda não há vantagem, né? Vai ter vantagem de fato quando chegarem os jogos e aí ter o tempo de descanso. Agora o Ceará se aproveita de uma situação de estar jogando mais uma vez, né, no seu estado, jogando na sua cidade, no seu local. Né, fez o confronto com o Fortaleza, então já foi um confronto local. Depois recebeu o Corinthians e agora recebe o Avaí. A gente vê o efeito de. Você vê que quando essas equipes não têm o problema logístico, né, esse problema da viagem, do cansaço, do desgaste, a gente vê o resultado aí. É uma vitória para cima do Fortaleza, apesar de eliminado, grande vitória para cima do Corinthians, agora mais uma vitória para cima do Avaí. Então, cara, assim, vem tirando proveito e isso é importante que o Ceará fizesse isso, porque agora, com a eliminação na Copa do Brasil, os confrontos já vão acontecer, não vai ter muito tempo para que aconteçam. O Ceará vai ter semana livre, então vai tirar proveito desse calendário. Isso é importante, sim, são pontos fundamentais que o Ceará vai tirar proveito e eu tenho certeza que agora, daqui para frente, vai ser uma equipe que não, assim, não dá para cravar, obviamente, mas pelo futebol que joga, a gente fica na torcida para que daqui para frente o segundo turno inteiro seja um turno para o Ceará focar em ares mais altos, né? E não ficar pensando na parte de baixo da tabela. Não dá para, obviamente, afastar esse fantasma, porque tá todo mundo muito achatado, do meio para baixo da tabela é realmente muito complicado. Outras equipes vão jogar ainda, então assim, chega ali no meio da tabela, mas pode cair um pouquinho de novo, porque vai ter o turno inteiro, a galera inteira ainda vai jogar, né? Então, mas foi importante vencer um adversário direto, é o que a gente sempre fala aqui. Você tem que tirar pontos daquelas equipes que estão brigando diretamente com você. E o Ceará fez um bom jogo, conseguiu a vitória, conseguiu os 3 pontos, jogando na sua casa, se aproveitando, né, dessa questão logística de não ter que viajar e tira muito bem o proveito, faz a sua lição de casa e o Avaí fica ali, né, numa situação perigosa, segue numa situação perigosa. A situação do Ceará, para mim, também não é confortável, né, porque
vai conviver com um problema logístico, mesmo tendo o calendário mais aberto, vai ter um problema logístico na Sul-Americana, no próprio Campeonato Brasileiro, nessas rodadas jogando, né, na sua casa, era importante que fizesse o máximo de pontuação e assim o fez. Então, grande resultado para o Ceará. Para o Avaí vai seguir sendo uma temporada no mínimo complicada, tá? Vamos pular agora para a Copa do Brasil, porque o sorteio aconteceu, e diferentemente do que aconteceu nas oitavas, pelo que aconteceu nas oitavas de final, a gente ficou na expectativa de que essas quartas veríamos confrontos quentes, né? Veríamos Fla-Flu, veríamos o clássico majestoso, né? Entre o São Paulo e o Corinthians e São Paulo. Não aconteceu. Dessa vez o negócio foi muito mais distribuído, mas o Flamengo e o Atlético Paranaense, né, os rubro-negros da Copa do Brasil, vão ter a vida um pouco mais difícil, porque vão se enfrentar. Então, o Atlético Goianiense vai encarar o Corinthians, o Fortaleza vai encarar o Fluminense, o São Paulo vai encarar o América Mineiro, o Flamengo vai encarar o Furacão, o Atlético Paranaense. E eu tô falando na ordem, assim, falei primeiro a equipe que vai fazer o primeiro jogo na sua casa, né? Então, o Atlético Goianiense vai receber o Corinthians no primeiro jogo, o segundo jogo vai ser na Neoquímica Arena. Imagina, assim, eu vejo o Corinthians como mais favorito, até porque por tudo que tá fazendo na Libertadores, conta todas as probabilidades, e agora com um elenco reforçado, jogadores com possibilidade de sair do departamento médico, a perspectiva para o Corinthians ela é muito boa, mas a gente sempre lembra aqui, eu ouvi nos programas esportivos, o Atlético Paranaense eliminou o Corinthians na temporada passada na Copa do Brasil. Então, não é confronto fácil, não dá para levar com uma brincadeira, né? Porque às vezes, olha, fala, é um confronto fácil, né? Vamos planejar o calendário para o Brasileirão. E nessa pegadinha, pode acabar se surpreendendo. Então, tem que olhar para a Copa do Brasil, se é que de fato está querendo muito ganhar esse título. Tem que olhar porque essa equipe do Atlético Goianiense é uma equipe competitiva, né? Tá fazendo uma grande temporada na Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, é verdade, não tá legal, mas o Campeonato Brasileiro não está legal justamente porque o Atlético Goianiense vem competindo muito nas Copas. Então, por isso que o Corinthians, se não der atenção para esse jogo, pode se surpreender, né? Pode se surpreender de novo. Tem que encarar um adversário que vai se mobilizar para fazer esse jogo, para passar mais uma rodada, para ganhar uma receita legal. Os caras vão encarar a sério, né? Até porque a situação do Atlético Goianiense ela não é boa, tá na zona do rebaixamento, mas não era como Fortaleza, por exemplo, que ficou na lanterna vários turnos, não tá legal, tá na zona do rebaixamento também. Em algum momento vai ter que dar atenção para o campeonato, senão corre o risco de rebaixamento, sim, né? Mas a mensagem que passa é: o foco é nas Copas, vamos até onde dá, porque é uma grana, é uma receita importante para o clube. Ainda mais com essa janela de transferências aberta, né? Eu não sei se até a semifinal a janela ainda vai estar aberta. Eu peço perdão aqui, eu não corri atrás para ver, mas se até a semifinal a janela ainda estiver aberta, o Atlético Goianiense vai jogar a vida nesse jogo para passar para a semifinal, ganhar uma grana boa e conseguir reforços para conseguir competir pelo menos nas três frentes, né? Não vai, obviamente, dar uma arrancada histórica no Campeonato Brasileiro, mas para pontuar e ficar ter uma vida um pouco mais tranquila. Não vai ser fácil, vai ficar ali no bolo das equipes que vão brigar contra o rebaixamento. Eu falei, o próprio Ceará ainda não está livre desse fantasma. Você imagina o Atlético Goianiense, o Ceará tem uma vantagem de 7 pontos pro Atlético. Então, vai ficar nesse bolo, mas e aí eu peço perdão, eu não tenho certeza se até a definição da semifinal a janela ainda vai estar aberta, mas se tiver, o Atlético Goianiense pode ter certeza que vai. Então, eu vejo o Corinthians com muito favoritismo, até porque faz o jogo decisivo na Neoquímica Arena, mas eu vou repetir, não dá para encarar como uma brincadeira. Não, vamos olhar para o Brasileirão, vamos fazer a semana focando no Brasileirão. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim, porque se perde esse primeiro jogo não pode ser perdido, essa que é a verdade, porque se perde esse primeiro jogo, o segundo jogo vai ser uma retranca absurda e o Corinthians não é um time goleador, né? Então já viu, vai ser no desespero, né? Vai ser do jeito que o corintianos fala, vai ser no
no modo Corinthians, né? Vai ser sufoco até o último minuto. Então esse primeiro jogo é pro Corinthians empatar e pelo menos empatar, tá? Acho que tem condição de ganhar pela forma como joga, né? O Atlético vai ter que sair pro jogo e o Corinthians de forma reativa, ele costuma surpreender. Então esse primeiro jogo dá para empatar ou empatar ou vencer, perdão. E fazendo o jogo na Neoquímica Arena tem tudo para conseguir a sua classificação. Eu acho o Corinthians muito favorito, mas repito, já foi eliminado recentemente por essa equipe do Atlético Goianiense. Não dá para levar com uma brincadeira, porque os caras não estão para brincadeira nas Copas, tá? Fortaleza faz o primeiro jogo em Fortaleza, no Ceará, e o segundo jogo o Fluminense decide no Maracanã. Jogo bom, assim. Esse jogo ele é muito interessante porque são de duas equipes que têm na sua identidade ser ofensivo, né? O Fortaleza do Vojvoda, a gente sempre elogia aqui, a gente passou o ano inteiro elogiando a equipe do Fortaleza. Essa temporada, inclusive, né? Fazendo bons jogos, perdendo, ficando na lanterna, a gente elogia pela forma corajosa, apesar de ressaltar que algumas vezes tem que ser pragmático, né, para sair da situação ruim e depois voltar a jogar o futebol que acredita. Mas na Copa do Brasil está liberado, né? A liberdade para fazer o que quiser, porque do outro lado vai ter uma equipe também que vai para cima, também que não vai se fechar. Então, assim, esse é um duelo que eu vejo o Fluminense favorito, porque está no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Tá tranquilo no Brasileirão, dá para fazer uma mobilização muito maior que o Fortaleza, por exemplo, não pode se dar ao luxo de fazer, e decide o jogo no Maracanã, decide o jogo no Rio, por isso que eu vejo o Fluminense mais favorito. Mas vai ser um jogo bastante divertido, vai ser duas disputas bastante divertidas de ver, né? O que eu digo, futebol entretenimento. A expectativa é de ver dois jogos com gols acontecendo, né? E muitos gols, diga-se de passagem, né? Então, expectativa muito grande, mas eu vejo o Fluminense franco favorito por estar melhor no Brasileirão, né? Tá jogando até um futebol melhor com mais regularidade e decide o jogo da volta no Maracanã. Tá São Paulo e América. O São Paulo faz o primeiro jogo no Morumbi, depois o segundo jogo vai ser no Independência, em Minas Gerais. Esse duelo, o São Paulo, para mim, ele é muito favorito. O grande problema é que o São Paulo disputa 3 competições, né? O São Paulo, em questão de pontuação no Brasileirão, não está numa situação confortável, não pode se dar ao luxo, e o próprio Rogério Ceni falou sobre isso, não pode se dar ao luxo de abrir mão dessa competição. Vive um problema, né, de desfalques, lesões, suspensos, também ressaltado pelo próprio Rogério Ceni. E levanto mais uma vez, joga 3 competições, né? Apesar de estar jogando melhor que o América, na minha opinião, e assim, um futebol também um pouco melhor, sim, mas esse é o problema do São Paulo. O São Paulo eu vejo como mais favorito, mas eu não vejo como muito mais favorito. Não vejo como muito, mas justamente colhendo os frutos do que fez ao longo da temporada. E isso não é demérito, né? O São Paulo colhe os frutos da temporada que vem fazendo. Indo longe na Sul-Americana, indo longe no Campeonato Brasileiro, tá no meio indo longe na Copa do Brasil, tá no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, tá mirando 3 frentes. O São Paulo, imagino eu, até pela mudança de discurso do Rogério Ceni, deve focar um pouco mais nas Copas, eu não sei qual das, né? Talvez as 2, se for possível, e o Brasileirão ir levando para ficar sempre em meio de tabela. Esse é o problema. Se de repente nesse intercâmbio de competições o São Paulo começar a escapar pontos no Brasileirão, vai ter que chegar uma hora de vamos ter que dar uma dedicação especial, e nessa dedicação especial o América pode se mobilizar 100% por esse jogo e pode acabar passando. Então, assim, vai ser uma gestão muito louca que o Rogério Ceni vai ter que fazer. Eu falei aqui, né? Se soubesse que seria o América já quando passou pelo Palmeiras, o Rogério Ceni já teria feito um planejamento de como seria. Agora, decide agora. É importante pegar um adversário como esse, né? Do que, por exemplo, pegar um Flamengo, pegar um Corinthians. É diferente, é uma perspectiva diferente. Isso é interessante para o São Paulo, mas eu falei, assim, eu vejo o São Paulo como favorito, mas não como muito favorito, porque também, e aí, méritos do São Paulo, joga 3 competições, mira 3 frentes,
mas eu vejo o São Paulo com condições. O Rogério Ceni, ele aborda o calendário, ele aborda a questão do elenco, da gestão do elenco, mas o São Paulo, de forma até regular, vem fazendo boas atuações, vem competindo muito bem em todos os jogos, e se conseguir manter o mesmo nível de competitividade, o que eu acredito que não deve cair, o São Paulo tem tudo para passar por esse América, tá? Primeiro jogo no Morumbi, tem tudo para vencer, e o segundo jogo ser mais pragmático e jogar mais pelo resultado, tá? E aí acho que o grande jogo dessas quartas de final, duelo de rubro-negros, mais uma vez se encarando em fases de mata-mata, né? Impressionante como o destino sorri ou não sorri, né? Para essas duas equipes. Dois embates recentes em Copa do Brasil, o Atlético foi vencedor, né? O duelo em 2019, com o Jorge Jesus, início do Jorge Jesus, o Atlético eliminou o Flamengo, e no ano passado, né? O Flamengo do glorioso Renato Portaluppi foi eliminado com 3-0 no Maracanã, né? Uma eliminação absolutamente desconcertante. Então estou citando aqui duelos recentes de Copa do Brasil, mais óbvio que o Flamengo no mata-mata geral, ele leva uma vantagem para cima do Atlético Paranaense. É que traz o histórico recente para quê? Tomar cuidado, assim como eu falei do Corinthians, né? O Flamengo, assim como o Corinthians e como o São Paulo, joga 3 competições. E esse é talvez o grande ponto, assim, o grande problema, né, dessas equipes de fazer a gestão, de como vai gerenciar, porque logo depois da Copa do Brasil já volta a Libertadores, né? Então é isso que o Atlético Goianiense vai estar contando, que o Corinthians vai ter uma preocupação maior, uma dor de cabeça maior, como é que vai se mobilizar o próprio... E assim, se o Flamengo ir até Curitiba é um pouco mais tranquilo do que o Corinthians ir visitar o Atlético Goianiense, em termos de logística, tá? É um pouco mais tranquilo, tá? Então, assim, tem tudo isso. Tudo isso vai ter que entrar na conta das comissões técnicas, mas esse duelo é interessante, tá? Esse é muito bacana. Para mim, o Flamengo, e com todo respeito eu tô falando aqui do Flamengo jogando 3 competições, mas o próprio Atlético Paranaense joga 3 competições também, tá? E o Atlético Paranaense tem um outro ponto, ele tá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Não dá pra, de repente, falar, olha, deixa escapar, né? Porque senão é legal tá ali, né? É legal tá ali porque você não sabe o que pode acontecer. Você tá encarando um super time, né? E se o Atlético, de repente, é eliminado, e eu vejo o Flamengo como um amplo favoritismo em virtude do futebol que vem melhorando muito, seria mais um time que cairia, um time que está ali no G6, né? Então a possibilidade de haver mais uma vaga para a Libertadores começa a diminuir de novo, né? Se isso de fato se confirmar. Lembrei duelos recentes que aconteceram, né? O Flamengo tem que tomar um certo cuidado, é um time perigoso, ainda mais treinado pelo Felipão. A gente viu esse time surpreendendo o Palmeiras, um time misto contra o titular do Palmeiras, foram superiores no seu aproveitamento e ganharam por 2-0 no Allianz Parque. Então, não é jogo fácil, é um jogo complicado, mas eu acredito que essa melhora de rendimento do Flamengo, ela não é momentânea. Ela veio para ficar, e os reforços que vão vir vão dar uma injeção de ânimo, de fôlego nessa equipe que vai conseguir manter o seu nível de atuação, né? Então eu imagino que daqui para frente o Flamengo comece a atuar bem, ganhe confiança e isso se mantenha com mais regularidade. O grande problema para essas duas equipes, e o que é o grande ponto de interrogação também, são duas equipes que jogam 3 competições, né? Jogam 3 competições. O Flamengo subindo na tabela do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense já está lá no topo, ambos vão ter duelos importantes na Copa Libertadores da América, né? O Atlético vai enfrentar o Estudiantes, o Flamengo vai encarar o Corinthians, né? Então, assim, uma gestão muito louca que essas equipes vão ter que fazer, não é desmerecendo o Furacão, mas pelo elenco, pelos reforços e pelo momento, né? O momento que o Flamengo vem vivendo, eu acho que o Flamengo ele é mais favorito sim, né? Fazer o primeiro jogo no Maracanã,
eventualmente sai com um placar bastante elástico, na Arena da Baixada o Atlético Paranaense não é uma equipe goleadora, né? Não é uma equipe goleadora. Então você imagina, o Flamengo faz uns 2-0 no Maracanã e aí o Atlético tem que reverter esse resultado. A gente viu como sofreu para eliminar o Bahia, né? Na própria Copa do Brasil. Agora é óbvio também que o Flamengo fazer 2-0 no primeiro jogo é difícil. Vai ser um time que vai para o Maracanã para empatar, cara. Vai ser um time que vai para empatar. Então, assim, duelos de estratégias, né? E eu acho que quem tem o favoritismo tem que abraçar o seu favoritismo e tem que fazer valer, né? Tem que entrar para ganhar. Mas, repito, né? Questão do calendário pode fazer a diferença nessas definições aí para a semifinal da Copa do Brasil. E vamos torcer, cara, assim, torcer para grandes jogos, torcer para que sejam todos grandes jogos, né? Imagino que todos vão ser bastante disputados, mas esse duelo de rubro-negros aí vai ser um duelo de estratégias, né? A estratégia mais ofensiva contra a estratégia mais defensiva do Felipão. Então é isso, gente. Sorteio foi legal. A gente, obviamente, ficou na expectativa de grandes clássicos, né? Em virtude do que aconteceu nas oitavas de final. Foi um pouquinho mais suave agora, mas a gente tem uma perspectiva, assim, de que, assim, se passar quem a gente imagina que é favorito, se passarem os favoritos, né? Pelo menos o que eu considero os favoritos, a gente na final pode ter embates bastante interessantes, tá? A gente pode ter um clássico paulista, né? O Corinthians do São Paulo, a gente pode ter um clássico carioca, pode ter um Fluminense-Flamengo, e a gente pode ter também o Fernando Diniz contra o Rogério Ceni novamente, né? E podemos ter o duelo das massas, né? Corinthians contra o Flamengo. Então, assim, perspectiva muito interessante para o restante da Copa do Brasil, do que pode acontecer e da possível final. Óbvio que tem sempre alguém ali que eu acho que vai surpreender, tá? Eu não digo que é zebra, tá? Eu não vou entrar nesse nível de dizer, se o América elimina o São Paulo é zebra. Eu não acho, tá? Eu não acho, até porque o América eliminou. É porque o Botafogo, um time absolutamente em formação e bastante fragmentado, né? Mas, pô, eliminou de uma forma muito tranquila a equipe do Botafogo. Muito. Mas, repito, a gente obviamente tem que abordar o contexto. A gente não pode esquecer o contexto. Mas uma equipe muito fragmentada passou sobrando, assim. Foi um dos classificados, foram das equipes que passaram, acho que com mais tranquilidade, né? Foi o América e o Corinthians. Passaram com mais tranquilidade nas oitavas de final. Então, assim, você vê que é uma equipe que está mobilizada para a Copa do Brasil. É uma fonte de receita importante para essas equipes que têm menos orçamento, né? Tá na zona do rebaixamento? Tá. Mas são duas competições, né? São duas competições. Dá para se dar o luxo de... E é o que eu falei. Eu não sei, de novo, vou puxar a questão da janela. Eu não sei se de repente passa para a semifinal, se a janela ainda vai estar aberta. Mas se tiver, o América, assim como o Atlético Goianiense, vai jogar a vida. Vai jogar a vida. A gente precisamos passar para a próxima fase. É mais grana, a gente traz mais reforços para conseguir suprir algumas carências ou pagar algumas dívidas, né? Salários atrasados para que os jogadores que lá estão rendam mais. Estamos quitando algumas partes da dívida. Então a gente conta com vocês, um pouco mais de dedicação e tudo mais. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer. Isso é fato. A gente sabe que o Alan Ruschel, né? Em um podcast recente, foi no podcast do Denilson Show, se eu não me engano, que eu vi. Ele falou que, cara, ele era o capitão da Chapecoense naquela Série B que a Chapecoense venceu e subiu. E no ano seguinte fez a pior campanha da história do Campeonato Brasileiro. Mas naquele time que arrancou para o título, o Alan Ruschel cheio de problemas, acho que aquela Chapecoense cheia de problemas, e o Alan Ruschel como capitão, ele falou, cara, eu falava pro time, falava, estão devendo, mas, cara, se a gente subir para a Série A, é uma receita, assim, é uma fonte de receita absurda, né? E tudo vai ser quitado, todo mundo vai receber, então vamos dar o sangue, vamos dar o máximo, né? O Alan Ruschel falou sobre isso. Então pode ser que aconteça, né? Essa mobilização para essas equipes de menor orçamento de, cara, tá difícil, tá? Mas se passar a próxima fase, é alguns milhões que vão entrar na conta, né? O Pix vai chegar gordinho, vai sanar
vai pagar o que está atrasado, vai pagar alguns problemas, então vamos entregar a vida, né? Duelos pode ser decisivo para algumas equipes. Por isso que eu digo, eu vejo favoritismo? Vejo, mas tem que encarar com seriedade, porque do outro lado você pode encarar o adversário que vai deixar tudo dentro de campo, vai dar a vida por essa disputa, por essa classificação. Né? Então é isso, a gente obviamente vai ficar, eu vou repetir, na torcida por grandes jogos, a expectativa é de grandes jogos e vamos aguardar, cara, vamos torcer bastante porque foi legal, cara, foi legal. Se tivessem clássicos ia ser mais tenso, sim, mas foi legal, sim, a perspectiva da continuidade até a final da Copa do Brasil ela é bastante interessante e a gente vai ficar na torcida para grandes duelos que não tem mais equipe de Série B aí no meio, tá? Só a equipe cascuda, só a equipe de Série A, então não tem brincadeira de criança aí não, né? O negócio é sério, tem favoritismo sim, a gente não pode ficar de hipocrisia aqui, isso não é falta de respeito a ninguém, não dá para ficar de hipocrisia, né? Tem algumas equipes que têm mais história, tem mais grana, tem mais elenco, a gente não pode ficar aqui de hipocrisia, né? Tem favoritismo, agora é tudo cachorro grande, cara. É tudo cachorro grande, é como diz o Vampeta, é tudo cobra com veneno aí. E nessa disputa de venenos, né? Quem for melhor, quem der o bote certeiro é o que vai levar, tá? E aí não entra camisa, não entra favoritismo. Então é isso, gente. Por hoje eu vou finalizar, acompanhar a noite de quarta-feira, né, os jogos da noite de quarta do Campeonato Brasileiro, e aí a gente vai voltando para comentar como foram os jogos da quarta, os jogos da quinta, e é isso. Por hoje eu vou encerrar. Valeu demais, forte abraço a todos e até amanhã. Tchau.